perseguidor está rendido, o perseguidor está prostrado, o perseguidor agora está rendido ao Todo-Poderoso. Em 3 dias, Saulo fica cego, está cego, não vê nada, a fama de perseguidor não existe mais. E Jesus fala: Saulo, você a partir de agora vai padecer pelo meu nome. Enquanto Jesus falava ali com Saulo, o próprio Senhor vai visitar a Ananias. Ananias, vai até a rua chamada Direita em Damasco e encontre lá um homem que é Saulo, que está te esperando. Ananias não queria ir porque Saulo ele era temido e respeitado. Ele não queria ir porque o povo tinha medo e terror de morrer nas mãos de Saulo. Me dê tua atenção e entenda que Ananias ele vai cumprir a ordem de Deus. Ainda que alguém esteja te perseguindo, ainda que alguém não queira ouvir a palavra de Deus, se Deus mandar você pregar para alguém, vai e pregue, amém, queridos? Faz a tua parte como servo de Deus. Ananias vai e prega a palavra em uma cela, e quando ele prega a palavra, Saulo agora ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Não mais Saulo, mas agora se chama Paulo. Paulo começa a caminhar com os demais discípulos, a caminhar com os apóstolos, e começa então a fazer as suas viagens. Em uma dessas viagens, irmão Anel, Paulo agora fica 14 anos esquecido e abandonado. Era o tratamento de Deus com Paulo. Paulo fica 14 anos como rejeitado dos cristãos daquele tempo. Para quê? Para que ele pudesse ser tratado pelo próprio Senhor. Existem momentos que é só você e Deus. É só você e o Senhor. O pastor não vai aparecer, a irmã não vai aparecer, porque é você e Deus. É você e o Senhor. Amém, queridos? E quando Paulo agora passou por esse processo, ele começa a desempenhar o seu ministério apostólico. Ele viaja, ele prega. Paulo, quando ora a cura, quando Paulo prega, milagres acontecem. Esse grande homem vai estudar numa faculdade e o professor é Gamaliel, um grande pregador judeu, rabino daquele tempo. E quando agora a irmã Daniel, Paulo está pregando e agora é chamado de apóstolo Paulo. Ele está no êxtase do seu ministério. Ele está desempenhando algo sobrenatural. Jerusalém, ainda que apóstolo Paulo, ele estava crescendo de forma assustadora, preso por muitas vezes, mas crescia a sua experiência para com Deus. Só que tem um problema. Esse grande homem de Deus tem uma fraqueza, e esse é o tema para essa noite. Esse grande homem de Deus tem uma debilidade. Esse grande homem de Deus tem um espinho na sua carne. Você pode repetir? Espinho na carne? Mais uma vez, irmãos. Espinho na carne. Ninguém sabe qual era a debilidade do apóstolo Paulo. Ninguém. Alguém vai dizer que a fraqueza de Paulo era mulheres. Alguém vai dizer que a fraqueza de Paulo era os romanos, era o homossexualismo, como alguns dizem por aí. Alguém vai dizer que Paulo tinha uma fraqueza na sua própria carne. Era um grande homem de Deus, mas com uma fraqueza que o açoitava. Era um grande homem de fé, mas que tinha uma debilidade em sua vida. E Deus me disse hoje pela tarde: Samuel, diga à minha igreja que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza do meu povo. Eu começo a perguntar para alguém nessa noite: qual é a tua fraqueza? Qual é a tua debilidade? Aonde é que você percebe que o diabo sempre te derruba? Em qual hora que o diabo sempre te acerta? Eu quero ficar firme, pastor. Eu vou caminhar, eu vou me consagrar, eu vou jejuar e parece que eu sou imbatível. Não! Eu vou ficar firme, eu vou para o escuro.
fraqueza. Todos nós aqui dentro, inclusive eu, temos uma fraqueza. Todos nós temos uma fraqueza. O diabo já sabe qual é. E o diabo já sabe qual é a tua debilidade. Ele sabe muito bem qual é, sabe o que você faz com que ele entre na tua vida. Queridos, poder na fraqueza. Quando eu me sinto fraco, é que eu estou forte. Alguém diz amém? Amém. Quando eu estou fraco, eu estou forte. Mas que contraditório isso, pastor? Eu estou tão fraco, mas eu estou forte? Sim. Por quê? Porque Jesus está em mim. O seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu estou a perguntar se a tua fraqueza tem te impedido de ter uma maior comunhão com Deus. Hoje é noite de Santa Ceia do Senhor. Vamos daqui a pouco servir a igreja. Mas antes nós temos que sermos tratados sobre as nossas fraquezas. Enquanto estivermos nessa terra, teremos fraquezas. Não dá para fugir disso. Enquanto você morar no Brasil, ou você se mude para outro país, você terá fraqueza. Vai mudar de estado, mas não muda de fraqueza. Vai mudar de interesse, mas não muda de fraqueza. Vai mudar de roupa, mas não muda de fraqueza. Vai mudar de nome no cartório, mas não muda a fraqueza. Não muda. E o diabo sabe muito bem qual é o teu espinho na carne. E o diabo, ele quer acusar alguém, e Deus, ele quer dissolver. Enquanto o diabo quer acusar o espinho na carne, Deus fala: olha, eu sou o poder para te fazer vencer essa fraqueza. Eu sou o poder para te fazer resistir ao diabo, e ele fugirá de você. Diz a palavra de Deus: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. É resistir. Mas o que é resistir? É você fugir da tua fraqueza. É você ter a oportunidade de ceder à tentação, ou você correr dela. Agora eu sou crente, eu vou enfrentar a fraqueza. Não faça isso, você cairá. Agora eu canto, agora eu prego. Não faça isso, você cairá. O diabo, ele é sagaz. No Evangelho de Jesus, no livro de Mateus, capítulo 4, Jesus está saindo, ou está passando por um processo de jejum, e ele não come nada. Ele vai subir ao monte, é levado ao monte pelo próprio Senhor. E quando está no Monte Luís, o diabo aparece e fala para Jesus. Jesus estava com muita fome nesse dia. Ele estava sem comer 40 dias. Jesus, se tu és mesmo o Senhor, olha o diabo tentando a Jesus. Se tu és mesmo o Senhor, mande com que essas pedras se transformem em pães. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele vai dizer de novo: se tu és Deus, se tu és o Senhor, mande com que, ou melhor, se lance daqui de cima desse monte, para ver se tu és mesmo o Senhor. Ele disse: Manel, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus, ele é tentado, irmãos. E por que Jesus foi tentado? Para mostrar que se ele venceu a tentação, você também pode vencer. Você também pode dizer não para o diabo, dizer não para a tua vontade carnal, dizer não. Não, eu não quero. Não, eu não posso. Não, eu não desejo mais isso. Não. Eu tenho nojo dessa praga. Eu não quero mais. Jesus vai nos ensinar que é possível estar na terra e mesmo assim dizer não para Satanás. Não vou te enganar e vou te afirmar que o pecado é bom. Que, pastor? O pecado é bom, é? O pecado é bom e leva para o inferno.
O pecado é bom, mas leva para a condenação eterna. O pecado é bom, mas nos tira e nos rouba o direito da salvação. O pecado é bom, mas nos afasta de Deus. E se eu amo o mundo, eu sou inimigo de Deus, diz a palavra do Senhor. Talvez hoje a tua tentação seja o adultério. Eu sou casado, casada, mas eu tenho um relacionamento extraconjugal. É uma fraqueza muito grande. Talvez hoje a tua fraqueza seja o vício. Pastor, eu fumo. É uma fraqueza. E por que Deus não quer que o homem fume? Não porque o homem vai simplesmente cheirar a cigarro, não. Porque o homem está destruindo o seu pulmão. Ou seja, destruindo a criação de Deus. A fraqueza pode não é o cigarro, mas cedo ou mais tarde você vai morrer com câncer no seu pulmão. Que é isso, pastor? Pastor, a minha fraqueza é o álcool, é a bebida, mas cedo ou mais tarde vai vir uma cirrose. Não sou médico, mas a gente percebe isso. Há exemplos para isso. Pastor, a minha fraqueza é dizer mentiras, eu minto. Eu sou mentiroso. É uma fraqueza. Pastor, a minha fraqueza é quando uma irmã passa, eu olho para a irmã. Uma fraqueza. Quando o irmão passa, eu olho para o irmão. Fraqueza. Fraqueza que o diabo já identificou. Que o diabo ele já viu. E que você já sabe aí na tua mente qual é a tua fraqueza. Estamos entre adultos, eu me permita falar algo nessa noite. Que existe um grande homem de Deus, um pastor, e que quando ele se converteu a Jesus, ele tinha uma grande fraqueza na masturbação. Ele lutava para não cometer essa prática. O que ele vai fazer? Ele falou assim: eu vou passar óleo nas minhas mãos para não fazer isso. Só que não adianta, passa o tempo, ele volta a praticar o erro. Ele sobe no monte, dorme no monte uma semana, mas quando desce, volta a praticar a sua torpeza. Ele vai tentar levar alguém para casa para ser a sua companhia e também ser a sua distração, mas quando essa pessoa dorme, ele vai cometer a sua torpeza. Já sei, ele pega a Bíblia e coloca no banheiro, em cima do vaso, para quando fosse para o banheiro, ele olhasse a Bíblia e tivesse temor. Passa alguns dias, ele pega a Bíblia, tira do banheiro e volta a praticar a sua torpeza, a sua fraqueza. Não conseguiu vencer. Escute, alguém tem que vencer. Ou você vence, ou a fraqueza vence você. Ou você vence, ou a fraqueza derruba você. Ou você vence, ou a fraqueza mata você. Ou você vence, ou você vence no nome de Jesus. Amém, querido? Pastor, essa minha fraqueza me faz tão mal depois que eu faço esse negócio. É obra do Espírito Santo. Quando nos faz mal, é porque ele fala: olha, não é isso que eu tenho para você. Não é isso que eu quero para a tua vida. Você está vendo que os seus filhos não te vendo nessa fraqueza. Meu filho me vê nessa fraqueza e quando crescer, vai ser igual a mim. Vai imitar a minha fraqueza. É isso que eu quero para o meu filho? Não. É isso que eu quero que eles façam quando crescerem? Não. Mais do que palavras, o testemunho, a prática, ela é seguida. Eu vou seguir ele ou ela mediante, não o que ele fala, mas mediante aquilo que ele e ela faz. Exemplos inúmeros que existem por aí, de pessoas que pela fraqueza perderam suas famílias. Família edificada há mais de 50 anos. Pela fraqueza, a família que demorou esse tempo todo para ser edificada, agora acaba a fraqueza. Famílias que se perdem e são destruídas. Há pouco tempo eu estava no estado de Roraima e havia uma irmã da igreja que ela estava com
usando maconha. Uma pessoa que se entregou para Deus, que está no leito de morte, mas que tinha uma das várias fraquezas, que era fumar maconha. E eu falei assim: olha, enfermeira, obrigado por ter ligado, amanhã eu irei ao hospital. E ia ao hospital, conversava com a irmã, eu falava para ela que ela não podia fazer aquilo, porque ela ia morrer mais rápido. E sem Jesus. Então ela ouvia e no dia seguinte a irmã voltava a fumar. A fraqueza foi mais forte do que ela. Semana seguinte, notícia: pastor, sabe a irmã tal? Morreu. A fraqueza matou ela. A fraqueza traz vergonha, irmãos. A fraqueza, ela expõe ao homem. E a família chorando, fui chamado para fazer ali o culto fúnebre, o velório. E eu disse para todos aqui os presentes: ao homem cabe uma vez só nascer e morrer. Depois disso, segue-se então o juízo final. Nós temos hoje a oportunidade de, em vida, fazer uma lista de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Me dê a atenção que entenda. Você pode hoje fazer uma lista de tudo que você comete e que se afasta da presença do Senhor. E não importa a idade para isso. Tem adolescentes com fraquezas, tem casados com fraquezas, tem solteiros com fraquezas. Não importa a idade, não importa a cor de pele, não importa. O que nós temos que começar a entender nessa noite é que Deus, Ele está nos dizendo que tem um poder para vencer essa fraqueza. Tem uma força que vai nos fazer resistir a essa fraqueza. Vai ter, sabe, uma coragem dentro de nós para dizer não à fraqueza. Sabe, irmãos? É um poder sobrenatural que vai entrar em você e você vai olhar: não quero isso. Eu prefiro ter uma aliança e uma comunhão com o Senhor Jesus. Eu não quero mais voltar a isso. Eu não quero mais praticar isso. Não quero. Eu aprendi no culto que Deus, Ele me fortalece nas minhas fraquezas. O que é isso, pastor? É transformação de vida. O que é isso, pastor? É mudança de caráter. O que é isso, pastor? É mudança de comportamento. O que é isso, pastor? É transformação de Deus para o homem. Paulo, o apóstolo, tem um espinho na sua carne. É apóstolo, é pregador, mas tem uma debilidade. A Bíblia vai dizer que essa debilidade dele fez com que o diabo, por muitas vezes, viesse a bater nele. Que é isso, pastor? O diabo muitas vezes vinha afrontar a Paulo mediante a sua fraqueza, mediante ao seu espinho na carne. Queridos, nós somos matéria, nós somos seres humanos, corpo. Isso aqui não se converte. A carne não aceita Jesus. Não. A carne, ela está adaptada para o pecado. É por isso que o pecado é para a carne, não para a alma. A carne não foi criada para isso, mas lá atrás, quando Adão peca, todos pecaram, como declara Romanos 3:23. Todos pecaram e estão longe da glória de Deus. Então, por mais que eu tente doutrinar a minha carne, ela não vai se doutrinar. Então, eu entendo que o homem enfrenta uma luta para vencer a ele mesmo. Eu quero vencer o diabo. Eu quero vencer aquela pessoa. Não. Vença você mesmo. Vença você mesmo. Você tem coragem para dizer para o teu irmão: vença você mesmo? Olhe no olho dele e diga: você precisa vencer a você mesmo. Vencer o diabo é fácil. Use o nome de Jesus. Mas de vencer você,
vencer você. Você pode lutar com alguém e vencer, mas e vencer você mesmo? Será que é fácil? Sabe, André, vencer o que você hoje é, vencer hoje o que você faz, é fácil ou difícil? Difícil. Mas quando eu sei que o que eu faço me afasta de Deus, mais longe eu vou ficando de Deus. Só que Deus é bom, Deus é misericordioso, e eu não poderia pregar outra palavra nessa noite no culto Santa Ceia sobre arrependimento. Eu não poderia pregar nada além do que isso hoje nessa mesa que fala sobre ressurreição, sobre arrependimento. Eu não poderia deixar você ir para a sua casa hoje, irmãos, sem ouvir a palavra arrependimento. Eu posso pregar sobre prosperidade, eu posso pregar sobre o fogo do Espírito, e você pular, se alegrar, amém, é de Deus. Mas a transformação, onde é que fica? E o caráter transformado, onde é que fica? Jesus veio para nos dar vida e vida eterna, amém? Jesus veio para salvar o homem da condenação eterna, amém? Jesus veio para escrever o teu nome no livro da vida, amém, igreja? Jesus veio para te dar uma nova vida e uma vida em abundância, amém? Jesus veio por amor às nossas vidas, amém, Deus? Ele é o Senhor, e por amor a você, Ele morreu para te salvar. Salvar da condenação, salvar dessa prática. Ele disse: se eu venci, a igreja também pode vencer. Pastor, o senhor está dizendo que eu posso vencer o vício? Pode, se você se arrepender. Pastor, está dizendo que eu posso vencer a prostituição? Pode, se você se arrepender. Pastor, o senhor está dizendo que eu posso vencer a prática de mentir? Pode, se você se arrepender. Oh, glória a Deus! Palavra boa é palavra de confronto. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu quero me arrepender daquilo que eu faço contra Deus, contra mim mesmo. Sabe por quê? Quando eu peco contra mim mesmo e também depois contra Deus. Eu firo a mim mesmo. Oh, meu Deus! Há um convite de Deus para o arrependimento. João Batista vai pregar na cela, no deserto, batizando, e diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que é isso, pastor? É chegado um novo governo sobre a tua vida. É chegado um novo comando sobre a tua vida. Sabe de uma coisa? Você pode voltar para casa hoje praticando o que você talvez praticou até hoje no sábado, ou esqueceu. Pode voltar. Ou não, André. Não sei porquê, André, gosta contigo também. Voltar para casa hoje, André, e chegar a uma conclusão. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. O que eu faço é muito bom para a minha carne, mas Deus está chorando pelos meus pecados. Todas as vezes, Luiz, que nós cedemos a nossa fraqueza, nós estamos virando as costas para a cruz. Estamos virando as costas para o sacrifício que Jesus ele fez. Vale a pena fazer isso com Jesus? Vale a pena se virar para o nosso Senhor e Salvador? Não, não vale a pena. Existiu um homem chamado Davi. E Davi vai levar alimento para os seus irmãos em uma das guerras que Israel está enfrentando.
E Golias está aprontando, Larissa, a Israel. E Davi fala: eu vou enfrentar a Golias. Alguém diz: Davi, você não pode porque você é fraco. Tu tem fraqueza, Davi. Você é pequeno. Davi fala o seguinte: eu vou